Caras irmãs e irmãos em Cristo Jesus, meu nome é Débora e no programa Luz com Emmanuel de hoje daremos continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, com o capítulo 85 intitulado Se Aspiras a Servir. Após a leitura, faremos um breve comentário, sem intenção de esgotar o assunto. Vamos então ao texto. Se aspiras a servir. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades de alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se dedicam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Finaliza assim o benfeitor Emmanuel. E, após essa leitura do texto feito, vamos fazer um breve comentário e dizendo, sempre que sem esgotar o assunto, que é um assunto muito pertinente, muito atual e que precisa mesmo ter uma reflexão melhor. Mas quando a gente vai pensando nesse assunto, me veio à cabeça o trecho do livro Nosso Lar, que diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aquela célebre frase também, Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Como diz o texto de Emmanuel, muitos ficam esperando por vezes durante toda uma existência para ter condições financeiras, posições sociais destacadas, títulos e finalmente auxiliar aqueles que por ora estão necessitados. No entanto, esquecemos que muitas vezes não se trata apenas de suprir materialmente, e sim com aquilo que podes no momento oferecer, prestar algum serviço, consolar, amenizar, uma palavra amiga, seja o sofrimento físico ou moral, um pouco do seu esforço, do seu tempo, em prol de seu próximo. Sermos instrumentos úteis na seara do Mestre, levando o pão do corpo ou da alma para saciar a sede e a fome física e espiritual. Foi o que o apóstolo Paulo fez, preso e sem recurso material algum. Dispunha de sua força e de sua fé para animar os filipenses em sua carta.
doando sempre da riqueza interior que já conquistara, animando-os, estimulando-os à prática do bem para com todos. Portanto, posso servir em favor dos que precisam, não só com bens materiais, mas com inúmeras possibilidades que vamos descobrindo em nós mesmos, quando nós sinceramente aspiramos servir, porque aquele que deseja ser útil sempre encontra um meio de fazê-lo. A própria natureza nos dá contínuos exemplos de cooperação mútua, como o vento, a chuva, as abelhas polinizadoras, enfim, tudo tão harmonioso, tão simples, espontâneo, como deveria ser conosco também. E não poderíamos esquecer de nosso maior exemplo, Jesus, que não possuindo bens materiais algum, foi quem mais nos serviu. E ele nos ensinou dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Além de outros tantos conhecidos, por nós, como Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros incógnitos que auxiliam com dedicação e amor. E agora mesmo, que estão aqui nos ouvindo, eles estão a servir abnegadamente aos tantos necessitados, como deve ser, como Jesus nos ensinou. Como um homem de bem, descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, os caracteres do homem de bem, que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E como encontramos na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos codificadores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ou seja, benevolência, indulgência, perdão, entender o outro, tentar ser bom, tentar ajudar, tentar servir, aspirar a servir. E a partir do desenvolvimento de todas essas virtudes para com o próximo, estaremos aptos e com a firme vontade de servir efetivamente, fazendo o bem sem olhar a quem. E que possamos então despertar para essa importante missão de todos nós, servir. E terminamos agora trazendo a vocês a oração de São Francisco musicada com o coral Amigos do Espiritismo de Juiz de Fora, do qual eu faço parte. Paz e luz em nossos corações, e que assim seja.